Olá galera, tudo beleza? Pessoal, então nós estamos nos encaminhando para o final do conteúdo do ano, né? E onde nós havíamos terminado lá ainda, quando eu estava na escola lá com vocês, eu comecei a falar para vocês sobre o processo de decadência do Império Romano. Então hoje nós vamos ver quais foram as principais causas e principalmente quais foram as consequências desse processo de decadência, beleza, pessoal? Então, dentro deste grande tema que é a queda do Império Romano, né? Que na verdade não, vocês vão perceber depois dessas aulas, dessas duas próximas aulas, que a queda do Império Romano não foi uma coisa abrupta da noite para o dia, aconteceu dentro de um processo. Então nós utilizamos esse título, a queda do Império Romano, para falar de todo o processo, que foi um processo de no mínimo 100 anos de fragmentações, de mudanças culturais, econômicas, etc. Né? E essas mudanças elas têm o mesmo peso, a mesma importância, o mesmo impacto neste processo, né? Igualmente o mesmo impacto. Então, por exemplo, o modelo de produção econômico, né? Como as pessoas gestavam, né, os recursos, administravam os recursos, isso foi muito importante. Como as pessoas que estavam sendo conquistadas pelo Império Romano foram inseridas dentro da cultura romana, isso também teve um outro impacto. E as mudanças políticas do próprio Império Romano, né? Todas as conjunturas, como assim dizemos em política, né? Tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento dentro do Império Romano, que permitiu também essa fragmentação, essa queda, essa decadência, né? E o cristianismo também vai ser muito importante para esse processo, como nós vamos ver lá à frente, tá? Então aqui nós temos, dentro desse grande tema, o processo de decadência, as invasões bárbaras, que eu já comecei a explicar para vocês, e a fragmentação do Império Romano, né? Então ali, pessoal, na página 242 e 253, estão ali os principais fatores que determinaram a crise do Império Romano. Quais são eles? Primeiro, gastos para conservar as províncias. O que eram as províncias? Províncias eram as regiões conquistadas pelo Império Romano que passavam de maneira subserviente, ou seja, obedecendo tudo aquilo que o Império determinava, que Roma determinava, acabaram ficando muito caras para serem preservadas, porque o custo militar de conquistar essas províncias que estavam sempre, constantemente sendo atacadas pelos bárbaros, né, pelos germanos principalmente, ao norte do Império Romano, né, e depois também ao leste do Império Romano pelos hunos, que nós vamos ver também depois isso, tudo isso gerou um gasto exorbitante dentro do Império Romano. E também dentro das próprias províncias, o preço das coisas estavam aumentando, estavam inflacionando. É engraçado a gente pensar que existia uma inflação econômica no Império Romano. Quando a gente fala em inflação, né, e eu acho que vocês já ouviram isso em algum jornal, é sempre algo dos últimos 60, 70 anos. Não, mas no Império Romano aconteceu também uma inflação. Os preços do trigo, de todos os recursos que eram necessários para a sobrevivência daquelas pessoas nos espaços urbanos foram inflacionados. Por quê? Porque as províncias já não conseguiam dar tanto dinheiro para os patrícios, né, as elites que compunham ali Roma, né? E também outra coisa que aconteceu, o terceiro elemento aqui, foi a ruralização de todo o Império Romano. Então, na medida que essas províncias foram sendo conquistadas e ali nós tínhamos a fixação de cidadãos romanos, esses espaços começaram a ser utilizados para o plantio. Então você tinha economias próprias desses lugares, que passavam a não depender tanto de Roma, né? Então tinha uma certa autonomia. Inclusive, centros urbanos muito importantes foram criados, com coliseus próprios, com festas próprias, etc., né? Então, tudo isso ajudou a descentralizar, a tirar o poder total de Roma naquele momento, tá? Então isso é importante porque dentro desse processo nós percebemos que é muito complicado você conseguir controlar um vasto império, né? Uma grande extensão territorial. E isso foi também um dos fatores que permitiu o início dessa decadência, né? Então, pessoal, ali, ó, na página 243, tem ali no segundo parágrafo, né, tem uma parte ali que é muito interessante, que vocês podem grifar ali, se vocês estiverem com
o livro de vocês à mão, que diz o seguinte: como no campo as terras cultiváveis estavam nas mãos dos grandes proprietários, os pobres que para lá foram passaram a trabalhar para eles na condição de colonos. E o colono era um trabalhador que cultivava um pedaço de terra do proprietário e, em troca, entregava a ele uma parte da colheita como pagamento pelo uso da terra. E essa relação de trabalho dá-se o nome de colonato. Isso aqui, pessoal, apesar de ser uma coisa do Império Romano, que se iniciou no Império Romano, vocês vão ver muito lá no ano que vem, quando vocês forem trabalhar a Idade Média, a relação entre o sucerano e o vassalo. Quem que é o sucerano? É o senhor feudal, aquele que é dono das terras. E o vassalo é aquele que empresta essas terras para conseguir cultivar. E o plebeu é a mão de obra barata, né? Então aqui o colonato, que era uma prática que se iniciou no Império Romano para tentar reequilibrar as terras do Império Romano, também existiu no Brasil aqui no final do século XIX, como os imigrantes vieram para o Brasil, eles chegaram como colonos, né? Eles pegavam essa terra emprestada, pagavam em muitos e muitos anos, e uma parte dessa produção, que era o soldo, né, ia para os donatários, para os donos de terras. A mesma coisa acontecia na Idade Média, quando você tinha o sucerano e o vassalo, né, um tinha que dar parte, um terço da sua produção para o sucerano, no caso, o senhor das terras, né, o senhor feudal. Isso aconteceu no Japão também, no período Tokugawa, onde você tinha lá o shogunato, que era uma espécie de senhor feudal. Então esse modelo feudal, apesar de ter muitas diferenças entre a Europa, a Ásia, o Brasil, sempre existiu esse empréstimo de terras. Para vocês entenderem que a agricultura ela é muito importante para compreendermos o processo civilizacional. Sem agricultura, nós não entendemos a economia, nós não entendemos as características sociais, demográficas. Então isso é muito importante. E analisando Roma, vocês conseguem perceber vários elementos que vão ser muito presentes na Idade Média. A ideia do patrício e do plebeu, que depois existe na Idade Média, né? A ideia do colonato, de emprestar terras para um vassalo. Isso também surgiu lá no início, no final do Império Romano, início da Idade Média. Então, tudo isso é muito interessante para vocês conseguirem conectar tudo isso, né? E quais foram as soluções que os imperadores tentaram, né, tentaram propor para tentar reverter essa situação de decadência, de fragmentação, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos Diocleciano criando ali no século III a tetrarquia, que era um modelo de governo com 4 imperadores. Por que isso? Porque o império era tão vasto que o único imperador ele não conseguia controlar toda essa vastidão. Era inumano, né? Porque o imperador, apesar de ter poderes divinos dentro do império, ele não era um deus. Então essa divisão entre imperadores também tinha características de um imperador tinha uma característica muito mais militar, então era um general, outro era mais vinculado ao senado, dava mais com a questão mais de burocracia, de lidar mesmo com as questões urbanas. Um era mais vinculado ao clero e assim por diante, que estava começando a surgir, e tudo isso influenciou no processo de fragmentação do império também, né? Foram tentativas para tentar conter esse processo de fragmentação, mas também, de certa forma, contrariamente ao que era o objetivo inicial, né? Surtiram efeitos contrários, porque os interesses começaram a aparecer de uma outra forma, porque esse modelo de tetrarquia só durou até a existência de Diocleciano. Depois que ele morre, você tem os interesses do Senado com o do exército voltando a entrar em atrito, né? De Constantino também, já num contexto de inserção do cristianismo como religião oficial, mudou a capital do império para Bizâncio, que era a parte oriental do império. Nós já vamos ver aqui no mapa. Teodósio, em 395, ali século IV já, depois de Cristo, dividiu o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Então aqui, ó, essa parte mais em amarelo é a parte ocidental, tá? Em direção ao Oceano Atlântico, tá? Na outra direção nós temos a parte oriental. Então o Império Bizantino, que tinha sua capital aqui em Constantinopla, né, bem aqui próximo ao Estreito de Bósforo, né, para a entrada para o Mar Negro, aqui se tornou a capital do Império Bizantino, né, a partir do século IV. E aqui nós temos o que restou
do Império Romano. E aqui são os limites, para vocês analisarem que aqui, ó, nesse processo do século IV, V e VI, nós já temos uma presença muito grande dos francos, suevos e visigodos. Os francos que depois dariam origem ao Império Carolíngio, né, os franco. E francos aqui serão o embrião do que é a França, né? Então, os francos aqui seriam os franceses. E aqui os suevos e visigodos são os espanhóis e portugueses, que viriam ser os espanhóis e portugueses. E todos eles aqui, dentro dessa mistura do latim, junto com línguas que nós não sabemos ao certo a origem, com misturas escandinávias, que nós temos aqui a origem do nosso português, do espanhol, né? São línguas latinas ainda assim, tem uma influência do latim, né, mas que depois se misturam com essas influências bárbaras. Lembrando que eu expliquei para vocês que os bárbaros, eles eram estrangeiros, não eram porque eles eram malvadões, não, basicamente a palavra bárbaro, que vem do grego, barbakóis, aquele que não fala grego. Então os bárbaros eram todos aqueles que não compartilhavam da cultura romana. E isso vai mudar também, porque vai existir uma inserção desses povos dentro da própria cultura romana. Recentemente saiu uma série no Netflix que chama Bárbaros, que no primeiro episódio já mostra um pouco isso. Os romanos pegando as crianças desses povos, né, principalmente dos germanos que estão aqui, ó, fora do continente, né, aqui na ilha, tá, aqui seria a Grã-Bretanha hoje, que pegam esses filhos de senhores, de Jarls, né, de senhores feudais, que já eram uma espécie de senhores feudais, e levam, incluem eles dentro do Império Romano, como soldados, como aprendizes, etc. Né? Então, pessoal, a partir disso aqui, ali já na página 245, pessoal, nós vamos entender um pouco como é que foi a ascensão do cristianismo dentro do Império Romano, tá? Uma coisa importante que nós temos que compreender é que os cristãos, eles foram perseguidos, né? Desde a morte de Jesus Cristo, todos os discípulos foram perseguidos, como vocês devem saber, né? E esse processo de aceitação do cristianismo passou por uma influência maior do lado oriental em relação ao lado ocidental. Por quê? Porque o lado ocidental estava muito mais fragmentado em relação às invasões bárbaras, né? O lado oriental já estava um pouco mais espaçado, sedimentado em relação a isso, tá? Então, por influência do cristianismo e dos líderes cristãos do Império Bizantino, que isso vai começar a se tornar oficial em todo o Império, tanto do lado oriental quanto do lado ocidental, né? Então ali, ó, na página 245 tem um texto que é muito importante para que nós possamos analisar isso. Eu vou fazer alguns apontamentos aqui. Então, aqui, ó, a partir do século III, né, o Império Romano entrou em uma crise prolongada. Para muitos romanos empobrecidos em consequências da crise, a religião oficial e o culto ao imperador já não traziam conforto espiritual ou esperança de dias melhores. Por quê? Porque a característica da religião politeísta romana, que era muito parecida com a dos gregos, é que os homens eles não tinham muito controle sobre o seu destino. Eles tinham que aceitar o destino, que era uma dádiva dos deuses, mesmo que seja ruim ou bom, e isso era algo que desde do mundo grego, né, do mundo helênico, fazia parte desse contexto do início da Europa feudal, né, também. Mas o cristianismo ele já trazia uma promessa para o além-mundo, uma promessa de que os cativos e os justos teriam uma recompensa para o além-mundo. Então isso começa a ser muito mais reconfortante dentro daquele contexto de fragmentação do Império Romano, né? Então, então passam a buscar remédio para suas aflições em outra religião. Foi justamente nessa época que o cristianismo se expandiu e se consolidou. Para isso, contribuíram os ensinamentos de Jesus. Segundo o Novo Testamento, Jesus, filho de Maria e José, nasceu em Belém, lugarejo próximo a Jerusalém, na Judéia, que na época era uma província do Império Romano. Então a Judéia era o nome da província na região de Judá, lá, onde os judeus residiam, né? E era uma província romana. Sob o governo de Otávio Augusto, aos 30 anos dizendo ser o Messias esperado, Jesus começou a percorrer as aldeias e cidades da Judéia, pregando o amor ao próximo, a humildade e a igualdade entre as pessoas e prometendo aos justos o paraíso. Com isso, conseguiu um grande número de seguidores entre os judeus pobres. Em sua pregação, Jesus
propunha a adoção de um único Deus, isso já era um rompimento com o politeísmo clássico ali, né? Afirmava ser o Messias que traria felicidade eterna a quem merecesse. O Messias é uma espécie de guia, tem uma figura paterna, né? E se opunha à violência. Pessoal, dentro dos aspectos aqui, se opunha à violência e prometia a vida eterna. Dentro desses aspectos que definem o que é o Jesus histórico, e é isso que nos interessa aqui, não vamos entrar na questão teológica lá, mas isso é muito interessante, porque nós temos que entender que naquela época você propor o amor ao próximo e mais o amor ao seu inimigo, como dar a outra face, a ideia de um amor universal, um amor que unisse todas as pessoas, essa ideia, a ideia do amor que une todas as pessoas, essa ideia era muito revolucionária. Ninguém havia proposto antes isso. Então, por conta disso, nós temos muito próximo de uma factibilidade muito maior até em relação a este evento, a esse fenômeno do amor universal. Você não importa se Jesus ele era loiro, ruivo, né? Mas a questão do Jesus histórico e o que ele propõe, né? Essa proposta, ela era muito importante. Então, independente da religião, nós temos que entender que essa ideia, dentro de um contexto de Império Romano, de dominação, né, de desconfiança constante dos povos, de subserviência, de luta de interesses, de traições, alguém vir e propor o amor universal, essa ideia é muito forte. E essa ideia que permanece depois, claro que para além da institucionalização do cristianismo, que seria a Igreja Católica, que é uma outra conversa, essa ideia anterior à fundação da Igreja, da instituição Igreja, ela é muito interessante. Beleza, pessoal? Então nós paramos por aqui. Daí na próxima aula eu termino lá com as invasões bárbaras. Nós já vamos entender qual era a função daí, não só dos bárbaros ali, os visigodos, ostrogodos e godos, que nós já vimos, mas também lá dos germanos e dos hunos. Beleza, pessoal? Então, até a próxima. Abraço. Até mais.